Olá pessoal, vamos à última parte da série Ufologia 3. Finalmente chegamos à conclusão da entrevista. Como sempre faço, repetirei o finalzinho do trecho anterior da entrevista, seguindo do trecho de hoje até o final da mesma. Dessa forma, fica claro para vocês que não houve corte nenhum. Com vocês, o vídeo. O ministro da Aeronáutica, no dia seguinte, o então brigadeiro Júlio Otávio Moreira Lima, chegou a convocar uma conferência de imprensa. Todos os pilotos se sentaram na frente dessa conferência de imprensa, junto com os comandantes que fizeram o disparo dos aviões, que fizeram o controle daquela situação toda, e o brigadeiro declarou textualmente, literalmente no ar: nós ontem recebemos a visita de alguma coisa, não sabemos o que é. Vamos emitir um relatório em 30 dias. Esse relatório nunca saiu, pelo menos publicamente. Agora, no ano 2007, entre os documentos liberados pela Força Aérea Brasileira, estava lá o relatório de 9 páginas, produzido por um brigadeiro para os seus superiores do Condabra, em que se diz, na conclusão final, no item 3, e esse documento está disponível, posso oferecer a qualquer um de vocês, está no site da revista UFO, se diz que os objetos, os 21 objetos, de 100 metros de diâmetro quadrado, determinados por radar, demonstraram ser de natureza sólida e estar sob controle e inteligente pela sua capacidade de voar informação. O que mais nós queremos? O que mais nós podemos esperar? Só uma pergunta, eu gostaria de fazer ao senhor. Professora, vou ter que lhe pedir, porque a gente está com um finalzinho do programa já que o assunto é bem Não, bem só uma extenso. pergunta. O senhor mencionou de que possivelmente quienes digamos assim, tripulam, não é? Aqueles que estão, essas naves, eles seriam seres muito parecidos conosco, certo? Sim. Ou seja, organismos vivos. Então, a que velocidade, não é? Eles deveriam se transportar, porque certamente eles não estão dentro do sistema solar, fora do sistema solar, para visitar-nos assim tão diariamente, assim, tão frequentemente, regularmente, como o senhor menciona. Eles deveriam praticamente, não é, se transportar com velocidades quase velocidades próximas à luz. Talvez muito acima dele. Tá? E acima dele, exatamente. Ou seja, mas, cientificamente, a gente sabe que qualquer organismo vivo, ou, por exemplo, qualquer elemento sólido, como poderia ser aquele de uma nave, não consegue sobreviver sem transformações drásticas, movendo-se a essa velocidade. E isso está comprovado cientificamente em laboratórios que isso acontece. Então, como é possível, entendeu, que acreditar na existência desse tipo não acreditar, professor, de organismos? saber, conhecer as informações. Não, Essa mas resposta... é que é o seguinte, eu pergunto, bom, então com que velocidade eles se transportam? Que material compõe a nave? Esses são então, as grandes respostas que todos nós buscamos. É. Eu convido a senhora, então, os seus colegas da URGS a tentarem buscar essa resposta também. Mas como nós vamos a buscar se a gente jamais consegue ter contato com esses seres? Mas com o telescópio a senhora jamais vai conseguir. Não, nem com o telescópio. Olha, eu já andei... 30 segundinhos, professor, por favor, só para responder essa última pergunta com relação à questão da velocidade mesmo, por favor. Nós não temos como determinar isso. E se nós formos levar em consideração as teorias, que são só teorias, é verdade, só teorias, de que nada viaja acima da velocidade da luz, nós vamos ter então que chamar os extraterrestres que pousarem aqui da próxima vez, que abordarem, por exemplo, esses jatos da Força Aérea Brasileira, o Aurora Estelar, e falar: caras, vocês não podem existir, voltem para o planeta de vocês, a velocidade que vocês quiserem, vocês não podem existir porque a ciência está dizendo que nada viaja acima da velocidade da luz. Será isso? Não pode ser. Eles estão aqui, eles existem. Por que então, não? há um paradigma sendo quebrado. Como é que nós vamos entender esse paradigma? A ciência tem urgentemente que entrar nessa discussão, mas não entrar com ceticismo, mas entrar para valer, para investigar, para tentar descobrir e, quem sabe, encontrar respostas que podem até favorecer o desenvolvimento dessas próprias disciplinas. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Frente a Frente. Muito obrigado. Muito bem, o Frente a Frente dessa semana termina aqui. Lembramos que o programa é reprisado no próximo domingo, às 21 horas. Agradecemos, então, a presença aqui dos nossos convidados. Uma boa noite e até uma próxima. Tchau.
Como vocês podem ver, não tivemos nada de novo. Para deixar claro, eu ouvi as gravações dos pilotos envolvidos. Gostaria de lembrar que pilotos não são cientistas. Se eles estivessem observando um fenômeno atmosférico ou outra coisa que não fosse da sua área, que é a pilotagem, eles não são especialistas, eles não sabem do que se trata. Sobre as gravações, vocês podem achar as mesmas aqui no YouTube. Li diversas páginas a respeito desse caso e, na melhor das hipóteses, tudo que chegamos é uma situação de não se saber o que ocorre. Não li ou ouvi nada que provasse a existência de discos voadores. Não vou colocar um material que li na descrição, pois vem de páginas e canais que estão longe de serem confiáveis na maioria. Uma das poucas coisas um pouco mais confiáveis que pude encontrar foi uma reportagem do Fantástico e uma matéria da Galileu que já deixei na descrição do vídeo anterior e repito nesse. Então, aos curiosos, recomendo que procurem por vocês mesmos e sigam o meu guia de ceticismo. Deixarei este na descrição. Vamos aos argumentos do entrevistado. Mais uma vez, ele não apresenta prova nenhuma para as alegações que faz, além de proferir alguns absurdos e se contradizer. Vamos a estes. A questão da crença versus conhecimento. Este diz ter conhecimento sobre o assunto e não apenas acreditar. Logo depois, ele se contradiz dizendo não possuir conhecimento. O que mais podemos esperar de alguém que, em 1 hora de entrevista, não conseguiu apresentar nenhuma evidência? Se eu vou ser entrevistado sobre um tema controverso como este e vou fazer alegações sobre o assunto, vocês podem apostar que eu vou levar fontes comigo para sustentar cada um dos meus argumentos. Quando eu trago algum convidado para conversar comigo aqui no canal, como já aconteceu algumas vezes, eu sempre ofereço a esse que vai conversar comigo todas as fontes que eu pesquisei, e a vocês também. No caso do vídeo do Trump, por exemplo, eu tinha tantas fontes, tanto material que eu li, que eu mal tive como colocar tudo na descrição. Não cabia, eu tive que espremer tudo da forma mais resumida que eu pude. Se vocês não acreditam, olhem lá na descrição daquele vídeo. Normalmente eu gosto de descrever cada fonte que eu coloco. Ali eu não tive essa opção, não cabia. Antes de passarmos ao próximo, gostaria de deixar aqui a diferença entre crença e conhecimento em epistemologia. Primeiramente, epistemologia é a área da filosofia que trata de estudar a ciência, de entender como a ciência nos oferece conhecimento. Conhecimento é um subgrupo de crenças onde esta é necessariamente verdadeira e justificada, ou seja, é corroborado por evidências, pode ser verificado. Se uma alegação não é corroborada por evidências, uma alegação não pode ser verificada, então esta nada mais é que uma questão de crença. Você acredita naquilo, se você quiser acreditar naquilo. Você não tem motivos reais para acreditar naquilo. Conhecimento, não existe opção. Você pode aceitar o conhecimento, você pode questioná-lo, testá-lo, e você vai verificar, se for feito de uma forma honesta, que ele é verdadeiro. Vamos ao próximo ponto. A ignorância deste do que é ceticismo científico. As pessoas que se rotulam céticas são pessoas que mantêm a postura do ceticismo científico. Esse termo, ceticismo científico, foi cunhado por Carl Sagan. E ele trata da postura que exige a corroboração de alegações recebidas para que estas sejam aceitas. Em geral, quanto mais fantástica é a alegação, maior a necessidade de corroboração e maior o rigor exigidos. Como dizia Sagan, alegações extraordinárias exigem evidências igualmente extraordinárias. São só teorias. Com essa fala, ele assina embaixo do que já venho falando desde o começo,
que este, como qualquer fanático religioso, é guiado por um misto de ignorância e desonestidade intelectual. Até agora, tudo que ele apresentou levou apenas a fontes não confiáveis, falácias como, por exemplo, evidência anedótica, argumento da ignorância e etc. E a frase dita pelo próprio, são só teorias, é algo comum a criacionistas, terraplanistas e toda sorte de sujeito que espalha pseudociência e teorias da conspiração. Lembrando que em teorias da conspiração, o termo teorias é a versão coloquial do mesmo. Para deixar claro, vamos ver de forma rápida como funciona um método científico, pois é este que difere teorias científicas do uso corriqueiro da palavra teoria no jargão comum. Vamos ao método científico. Primeiro, o cientista observa uma ocorrência X. Gostaria de destacar que tais observações devem ser metódicas, ou seja, devem constar de uma observação com o maior número possível de informações coletadas, e esta coleta de informações deve ser feita de forma confiável, ela deve ser verificável. Então, este cientista pensa a respeito e tenta formular uma ideia que explique tal ocorrência. Essa ideia chama-se hipótese. Deve-se lembrar que hipóteses precisam ser passíveis de testes e replicações. Essa hipótese, então, é testada e publicada, para que seja avaliada por outros cientistas de forma independente, que vão fazer de tudo para encontrar pontos fracos nessa ideia. Uma vez que os resultados sejam reproduzidos e confirmados por outros cientistas, esta ideia se torna uma teoria científica. Gostaria de destacar que esses outros testes e verificações, eles devem ser feitos de forma independente. Esses outros cientistas que vão retestar e verificar não têm nenhum vínculo com o primeiro. Uma teoria científica é o maior grau de uma ideia em si, e as teorias são constantemente testadas à medida que novas informações chegam. Essa foi uma explicação rápida. Se desejarem algo mais detalhado, é só mencionarem que eu faço um vídeo falando sobre o método científico. Conclusão. Durante toda a entrevista, tudo que tivemos foi apenas argumentação falaciosa. E nos poucos momentos em que este indicou alguma fonte, chegamos apenas a mais fontes inválidas, mais informações não corroboradas. Chega a ser engraçado que um dos casos que ele mencionou é descartado por outra página de ufologia. Eu me refiro ao caso da Operação Prato, onde tivemos uma página de ufologia junto com uma página de ceticismo entrevistando um dos responsáveis pela revelação do filme, fotos, onde este afirma que a conduta ali não foi honesta. Então chegamos à conclusão que este tem apenas dogma a apresentar. Eu gostaria de encerrar com outro pensamento sobre essa questão. O que pode ser afirmado sem provas pode ser rejeitado sem provas. Esse é o ditado latino que foi popularizado por Christopher Hitchens e passou a ser conhecido como navalha de Hitchens. Este nos lembra que o ônus da prova cabe a quem faz a alegação. E o que tivemos nessa entrevista foi apenas, colocando em poucas palavras, embromação. Quanto aos entrevistadores, a astrônoma, não me recordo o nome dela agora, está de parabéns. Ela questionou da forma que foi possível as alegações. Quanto aos outros, eu acredito que estes foram passivos demais, aceitaram demais as alegações do Gevaerd. E quanto ao apresentador, este, francamente, não mostrou qualquer sinal de saber mediar uma conversa do tipo. Ele chega a interromper em alguns momentos. Tudo bem que ele precisa parar em um outro momento para o comercial e precisa avisar que vai ser parado. Ao final da entrevista, vemos ele interrompendo a astrônoma mais uma vez para dar mais chance ao Gevaerd de continuar falando. Por hoje é só. Vida longa e próspera. O Psicético adverte: ceticismo faz bem à saúde.
As fontes estarão na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo que acabou de assistir, inscreva-se no canal, deixe seu joinha no vídeo e na página de Facebook. Se desejar, sinta-se livre para compartilhar o vídeo. Caso não tenha feito ainda, clique no sininho do YouTube ao lado do nome do canal para receber as notificações do mesmo. Vídeos novos estarão disponíveis todas as segundas-feiras. Deixem suas sugestões e perguntas nos comentários ou na página de Facebook. A página de Facebook do canal é a forma mais rápida de receber uma resposta minha a qualquer pergunta ou sugestão. Vida longa e próspera!